O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que esse estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Depois, dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, nesse 5º domingo da Quaresma, a liturgia da igreja nos apresenta esse texto tão significativo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quem não chora diante da morte do ente querido? Quem tem dificuldade de aceitar esta realidade? Quando ela acontece, a gente também, como Marta, diz: Senhor, cadê você? Por que permitistes que o meu irmão morresse?
meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe. É uma pergunta da humanidade, porque a própria humanidade não consegue vencer a morte. Só Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho desse domingo. Só Jesus é a ressurreição, é a vida. Só Ele é capaz de dar esta ordem: retire esta pedra. Só Ele pode dizer ao morto: saia da morte. O teu lugar não é a sepultura. Venha para fora. Aqui nós somos chamados de fato a mergulhar nesse grande mistério da vida, que não é prisioneira da morte. Todas as vezes que a gente enterra um ente querido, a gente é chamado também a crer na vida após a morte. Ele não está mais aí. Ele está vivo. É impressionante porque é algo extraordinário, mas ao mesmo tempo a vida é resgatada da morte com uma palavra. É a palavra divina. Olha o poder da palavra divina. No Gênesis, esta palavra divina criou o homem do barro. Mas também aqui, o próprio Deus, Ele tira o homem das cinzas, da sepultura. Para vocês perceberem que esta ação é restrita a Deus. Que a própria profecia de Ezequiel, antes da encarnação de Jesus, já dizia, repita com o padre: assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas. E quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Aqui a sepultura, tudo aquilo que se associa a realidades de morte, a morte espiritual, a morte psicológica. Quem de nós já não passou por um período de sepultura de morte? Não há saída diante de uma doença, diante de uma provação, diante de um vício, diante de uma realidade que humanamente é impossível de sair. Só Deus pode nos tirar destas situações. O salmista diz, o Salmo 129, repita com o padre: das profundezas. Das profundezas. Lá do fundo. Lá no fundo. Lá do buraco. Lá no buraco. Lá da sepultura. Lá na sepultura. Lá da morte. Lá na morte. Eu clamo a vós, Senhor. Eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Escutai a minha voz. Já não aconteceu com vocês uma situação dessa? De estar lá no fundo, nas profundezas, e só Deus pode te ouvir. Só Deus te ouve. Só Ele pode te ajudar. Só Ele estende a mão. Só Ele te tira daquela situação. O salmista diz, nos insiste, diante dessas situações de morte, também espiritual, psicológica, ele insiste que a gente deve perseverar. Repita com o padre: vossos ouvidos, Senhor, vossos ouvidos, estejam Senhor, bem atentos. Estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Ao clamor da minha prece. O salmista está falando de alguém que tem vida física, que ainda pode pedir, que ainda pode clamar, que ainda pode gritar a intervenção de Deus.
Ou seja, não há nenhuma realidade de morte nesse mundo que pode nos afastar do divino. Se a gente foi humilde, se a gente tem fé, se a gente tem esperança. E Ele nos ajuda, de fato, a renovar a nossa esperança. Olha o que Ele diz no finalzinho do Salmo. Repita com o Padre: no Senhor, ponho a minha esperança. Espero em Sua palavra. Ele ouve a minha palavra. Ele ouve o meu grito. Ele ouve o meu clamor. E eu fico aguardando a Sua palavra, a Sua intervenção. Olha o que diz ainda o salmista, é belíssimo. Reze com o Padre, só as mulheres, a minha alma espera no Senhor. Mais que o vigia pela aurora. Espere no Senhor. Mais que o vigia pela aurora. Só em Deus a gente pode esperar. Tantas situações da nossa vida. Ele não falha. A sua voz vai ser ouvida por nós. E no evangelho de hoje, Lázaro, que era amigo de Jesus. Jesus o amava. Ele amava Jesus. Ele não é poupado da morte física. Mas eu não tenho dúvida que Lázaro passou pela morte e esperava a voz do Senhor. Como o salmista o ensinou. Ele esperava na ação de Deus. 4 dias enterrado, ou seja, humanamente impossível de voltar à vida. A tradição judaica era muito clara. Até o 3º dia, ainda o espírito estava no corpo, podia ainda retornar à vida. Mas 4 dias, impossível. E pode perceber, vocês perceberam no Evangelho, que Jesus atrasa. Não é assim muitas vezes na nossa vida, quando a gente se encontra numa situação dessa, semelhante a de Lázaro, semelhante do povo de Israel, conforme Ezequiel nos lembrou, semelhante à experiência do salmista. Parece que Deus demora para agir. Avisaram para ele: o teu amigo Lázaro está doente. Tá bom. Aquilo que está acontecendo na vida de Lázaro será para a glória de Deus. Esperou, parece que não deu a mínima. Depois foi, já estava morto 4 dias, para dizer, é ocasião para Deus manifestar o seu poder, a sua glória. Aqui o poder e a glória de Deus é o seu amor, que nos tira dessa situação também de morte física. É belíssima as palavras de Jesus, profundas, emocionantes. Repita com o Padre: Lázaro. Bem forte. Lázaro. Vem para fora. Pode ser que você esteja numa sepultura, passando por uma experiência de morte. Olha a ordem de Deus para ti hoje. Saia do vício, saia do adultério, saia de uma vida pecaminosa, saia do egoísmo, saia da fofoca, saia da prostituição, saia da divisão, saia do ódio, da raiva, tantas sepulturas que nos impedem de ter uma vida digna. Repita com o Padre: Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? O que aconteceu? Reze com o Padre a palavra. O morto saiu atado de mãos e pés, e o rosto coberto com pano. Olha o que é o poder da morte.
sozinho ele não consegue sair. Olha o poder do pecado, sozinho não consegue sair. E aí é o recado de Deus também para nós. Ele pediu aos discípulos, né? Então Jesus lhes disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Aqui é a missão da igreja, a missão de cada um de nós, ajudar aqueles que estão aprisionados por realidades de morte. Claro que fala da morte física, e que a gente não deve temer, se a gente ama Jesus e se sente amado por Ele. Um dia nós vamos descer à sepultura, ou você não vai? Quem não vai, levante a mão, só pode saber. Quem vai, levante a mão, pode saber, quem vai descer à sepultura? Ou seja, quem vai morrer? Todos nós. Tem gente que tem até medo de pensar nisso, nessa possibilidade. Se eu falasse que amanhã você pode ir, descer à sepultura, ninguém sabe, não é verdade? Lázaro não era amigo de Jesus? Amava Jesus, era um modelo, era um exemplo, mas chegou a hora da morte dele. Mas o mais importante que o Evangelho nos ensina, se estamos ligados a Jesus, nós vamos ouvir na mansão da morte, na sepultura, o nosso nome. Ele vai nos chamar pelo nome: Lázaro, Divo, João, Maria, Juliana, Carlos, José. Só que é bonito que aparece no Evangelho de hoje, né? Repita com o padre, para terminar. Tendo dito isso, exclamou com voz forte. Vocês lembram de um outro Evangelho que Jesus tenha gritado? Ele grita forte diante desse inimigo chamado morte. Saia daí, Lázaro. E Lázaro significa Deus ajuda. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, nesse 5º domingo da Quaresma, somos convidados a sair de todas as sepulturas. É a palavra de Deus que nos convida. É a ordem de Deus que nós ouvimos nesse domingo. Tenha coragem, tenha fé, confie nele, ele vai te ajudar. E ele também nos prepara para a grande morte física que um dia nós vamos também passar. Que possamos também, não só agora, neste mundo, mas no outro, ouvir a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.